Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui, como já deu para perceber, nós sempre buscamos renovar o nosso canal, sempre estamos melhorando uma coisinha aqui e outra ali, e nos últimos dias eu estive realmente trabalhando no cenário, não é? E como vocês podem ver, o nosso cenário está finalmente concluído, talvez daqui a algum tempo, não sei, a gente possa repaginar novamente, mudar alguma coisa, mas estamos fazendo sempre alguma mudança, sempre para melhor, porque o nosso objetivo é fazer com que você se sinta à vontade em nosso canal. Nós tratamos de assuntos teológicos aqui, nós buscamos responder perguntas bíblicas, assuntos que envolvem a fé, a religião, e você é muito bem-vindo. Pode inclusive mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Tem uma dúvida na Bíblia, uma dúvida teológica? Manda para mim. O meu Instagram está aparecendo aí embaixo, você pode encaminhar sua pergunta para mim com o seu celular e eu vou ter muito prazer em colocar você aqui no canal e vamos responder a sua pergunta. Hoje nós vamos trabalhar um tema que eu considero assim um tema muito importante. A questão das doenças psicossomáticas, doenças relacionadas à mente, à depressão, à ansiedade, traumas que vão desencadear posteriormente a depressão, enfim, síndrome do pânico e outras doenças da mente. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para eles também. Muito bem, meus amigos, há pouco tempo atrás eu vi um vídeo de um pastor conservador, a quem aprecio as mensagens, eu vejo que ele tem uma postura mais firme em relação a princípios e isso é elogiável, principalmente no contexto em que nos encontramos atualmente, né? O nosso mundo, o nosso Brasil, nós estamos caminhando sempre na corda, sabe? Traçar algumas opiniões, por exemplo, tem se tornado cada vez mais complicado. A gente não pode expor aquilo que a gente pensa, enfim. Você tem acompanhado a nossa realidade, então ter uma postura mais conservadora, de fato, tem sido cada vez mais desafiador. E esse pastor, ele tem se posicionado de maneira firme, então, como disse, é algo elogiável. Entretanto, mais recentemente ele começou uma abordagem para falar sobre as questões das doenças relacionadas à mente, como a depressão, por exemplo, que é considerado o mal do século, como se fosse algo... Eu não quero colocar palavras na boca do pastor, mas a maneira como ele aborda parece que é algo assim muito simples e que se resolve com fé, sabe? Se você tiver uma depressão, é porque você não tem fé em Deus, enfim, e não deveríamos jamais ir a um psicólogo, porque os psicólogos são pagãos e não existe uma psicologia cristã e, portanto, um cristão não deveria buscar uma ajuda, uma terapia. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu queria responder a um vídeo que eu assisti. Tem vários vídeos dele sobre esta temática da depressão e eu queria analisar com vocês alguns trechos. Queria que você prestasse bastante atenção. Para justificar o uso de remédios e tratamento com psicólogos pagãos, crentes dizem, mas Elias teve depressão. Ou então, para dizer que é normal e não há nenhum problema em que um crente se enfie no quarto e não queira mais fazer nada, deixando de lado seus parentes, as pessoas que precisam dele. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, logo na introdução, ouvindo esta fala do pastor Rodrigo Mocelin, é que a depressão ela não é uma brincadeira. A pessoa não fica trancada no quarto, deixando os seus amigos e parentes do lado de fora, porque ela gosta, porque ela quer, porque é mimada. A maneira como se fala de um assunto tão sério, de um assunto que exige de fato a nossa preocupação, esta maneira de tratar, eu considero um tanto até leviana. Eu acredito que a gente poderia tratar esse assunto de maneira mais séria. Há pessoas que realmente morrem por conta da depressão. Há pessoas que realmente cometem suicídio por conta da depressão.
Há pessoas que realmente sofrem e sofrem muito por conta da depressão. Então nós não podemos tratar esse assunto de maneira leviana. A pessoa fica ali, entra no seu quarto, fica lá enquanto a família está do lado de fora e etc. E aí quer usar argumento de que na Bíblia Elias teve depressão. Ora, vamos tratar este assunto de maneira mais séria. Tá? Vamos continuar o vídeo. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre a tal depressão aí de Elias. Homem de Deus, um homem de Deus fazer algo torna esse algo correto? Que raio de argumento é esse? Elias fez. Davi adulterou, então o adultério é correto? Pedro naufragou na fé por um momento, então duvidar é correto? Que isso? Crentes que querem, para justificar o seu comportamento, eles se utilizam de argumentos ridículos. A questão é o seguinte, é que os crentes não estão mais lendo o mundo pelo olhar bíblico, mas estão lendo a Bíblia pelo olhar mundano. Bom, nesta fala do pastor, há uma confusão muito grande entre uma doença e um comportamento. Um comportamento, ele é algo opcional. Davi decidiu adulterar. Davi, de repente, ele adulterou e disse, gente, o que foi que eu fiz? Eu nem estava pensando e, de repente, nossa, quando eu descobri, eu já tinha adulterado. Ou Pedro, quando praticou seus pecados, não foi assim uma coisa, nossa, sabe, agora que eu descobri que eu pratiquei o pecado. Não. Os homens de Deus na Bíblia erraram, sim, e a Bíblia conta os erros deles para que nós não os cometamos, mas todos os erros cometidos por estes homens, erros comportamentais, foram decisões que eles tomaram, diferentemente da depressão. A depressão, ela não é uma decisão, sabe? Eu acordei e decidi que eu vou ficar com depressão hoje. Então, hoje eu estarei deprimido. Eu volto naquilo que já disse a princípio. Nós não devemos tratar este assunto de maneira tão simplória, de maneira leviana. Uma pessoa que passa por uma depressão, primeiro, ela não quer estar passando por depressão. Ninguém queria desfrutar de uma depressão. Nossa, que bênção é uma depressão. Eu quero desfrutar de uma depressão. Ninguém quer estar com depressão. Ninguém deseja a depressão. A depressão é uma doença e você, da mesma forma como você não quer ter um câncer, da mesma forma como você não quer ter uma doença qualquer, você também não deseja ter depressão. Então é diferente de, porque homens, olha o argumento, porque homens na Bíblia santos erraram, Davi cometeu adultério, Pedro fez isso, então a pessoa que tem depressão, dizer que Elias, por exemplo, teve um quadro que era depressivo, porque eles fizeram não quer dizer que você tem que fazer também. Como se Elias tivesse tomado uma decisão. Eu quero ficar deprimido, eu quero ser depressivo. Ei, depressão não é uma escolha. A pessoa não decide, eu quero ficar deprimido. A depressão, ela vem e muitas vezes, escute o que eu vou dizer, muitas vezes o indivíduo que está com depressão, às vezes não sabe que tem depressão. Ele apresenta os sintomas, a reclusão, às vezes a perda de apetite, às vezes o apetite abre demais e a pessoa quer comer demais, às vezes a depressão ela pode ser no isolamento, aquela pessoa ela começa a se isolar, vontade de chorar sem motivo. Todas estas coisas e muitas outras podem indicar um quadro depressivo que às vezes o próprio indivíduo não sabe que tem. E muitas vezes, pelo fato de justamente a depressão ser tratada como com tanto preconceito como neste caso do vídeo que nós estamos analisando, as pessoas às vezes têm vergonha de buscar ajuda. Porque, por que eu vou será que eu fiquei louco? Será que eu vou não vou no médico, isso é besteira, isso é bobagem. Isso aqui a gente resolve, é porque isso aqui é falta de fé. E aí o que acontece? Nós temos visto muitas pessoas que têm entrado em um quadro muito terrível de depressão, às vezes até irreversível, e pessoas que chegam ao limite de tirar a própria vida. Okay? Então, esse é um assunto sério. Vamos continuar analisando o vídeo e a gente vai trazendo mais respostas acerca desse assunto.
Não, peraí. Se todo mundo diz que a psicologia é ciência, que ela anda lado a lado, e tem um monte de crente aí indo fazer uso de psicólogos, então a gente pode sim. Eu não tenho tempo para explicar aqui, mas no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, eu dou várias e várias aulas para mostrar que a psicologia é anticristã. Tem vários aí psicólogos que declaram isso. Não existe psicologia cristã. Não existe. Porque são antagônicas. Só um detalhe, vai. Só uma. O homem, que é o homem? Para a psicologia, que é ateísta, o homem é apenas matéria. Não existe alma, não existe Deus. Então eles tentam o tempo inteiro partir de uma visão meramente mecânica para explicar o comportamento humano. E, obviamente, se não existe Deus, como que Jesus pode ser cura para nossos problemas comportamentais? Como? É óbvio que eles nem vão receitar esse remédio, eles nem acreditam que ele existe. Olha, no Conselho de Ética está lá, você não pode receitar religião, não pode. No Conselho de Ética está lá, você não pode querer curar um gay. Como assim a psicologia, ela pode andar lado a lado? Não existe isso. Mas os crentes querem, eles querem de algum jeito não parecer arcaicos, porque dizem que é ciência, a psicologia. E ciência é o Deus desses dias. Então, para agradar o mundo, eles tentam ler a Bíblia de um modo que agrade o mundo. Bom, pastor, eu preciso dizer que não existe psicologia cristã, assim como não existe engenharia cristã, assim como não existe medicina cristã, assim como não existe arquitetura cristã. E quando você vai para o seu apartamento, para a sua casa, você não procura saber se quem projetou aquela casa era ateu ou era cristão. Quando você vai atravessar uma ponte, você não quer saber se o engenheiro que projetou aquela ponte, ele era ateu ou cristão. Você quer que ele tenha capacidade de realizar aquilo para que ele estudou. Se você tiver um ataque cardíaco, se você tiver um problema cerebral, eu não estou falando de depressão, mas algo realmente no seu cérebro, você não vai perguntar se o médico ele é ateu ou cristão. Você nem quer saber o que diz a medicina, porque também a medicina não vai receitar Cristo para as pessoas. O médico em si, ele também não entende o ser humano como alma e etc., como você mencionou. Para o médico, para a medicina tradicional, e se você vai nas universidades, vai descobrir que nas faculdades se estuda a evolução, por exemplo, e que se você conversar com o médico, boa parte, alguns deles que eu conheço são ateus, e boa parte dos médicos entendem que o universo explodiu e que veio a amebazinha lá e cresceu, o primata, e hoje você está aí. Mas ele não está nem aí se você acredita em Deus ou não. Ele quer mexer lá na veinha que estourou e costurar ela, fazer o negócio, salvar a sua vida. É isso que ele quer fazer. A psicologia, também vista como ciência, ela não está necessariamente preocupada com a questão da religiosidade. Agora, e aqui eu preciso fazer algumas ressalvas, o pastor destacou algo que realmente é importante. Eu aconselho vocês a assistirem a uma playlist que eu tenho aqui no meu canal chamada Homossexualidade, onde a gente vai tratar de diversos... eu trago diversos ex-homossexuais, pessoas que viveram na prática da homossexualidade, que abandonaram. E, de fato, não existe essa ideia de cura gay. Nós não acreditamos nisso, nessa ideia de cura gay, porque nós não acreditamos que a homossexualidade é uma doença, tá? Eu vou deixar que vocês assistam os vídeos. Eu tenho um vídeo que nós gravamos com o projeto Amizades Verdadeiras, que é um projeto fantástico, que ajuda a pessoas que querem abandonar a prática da homossexualidade. É algo assim lindo ali em São Paulo. Você pode inclusive entrar no site deles, Amizades Verdadeiras. Mas voltando para o aspecto da psicologia, como pastor e como cristão, eu aconselharia a pessoas que têm qualquer demanda que necessite de um acompanhamento psicológico, que você buscasse psicólogos cristãos, e existem psicólogos cristãos. Sabe? Porque o psicólogo cristão, ele estudou a ciência da psicologia e ele tem as suas
a sua formação cristã, que não o abandona, e no tratar, no lidar com pessoas, tais psicólogos podem oferecer a ajuda que cientificamente a psicologia oferece, mas ele tem o adendo de não, por exemplo, dar conselhos que iriam contra a palavra de Deus. Então, ele não necessariamente precisa dizer, olha, você escolheu esta opção, tá tudo certo, essa opção sexual, tá... Não. Eu conheço vários psicólogos cristãos que eles não podem chegar e dizer, você tem que se curar e etc. Mas eles vão ajudar aquela pessoa que está enfrentando um dilema em sua mente de maneiras que não firam os princípios bíblicos, que não firam seus princípios enquanto cristãos. Agora, limitar a psicologia a um aspecto, como esta questão da psicologia, eu acho que é extremamente, um argumento extremamente pueril. Eu não posso limitar a psicologia, todos os estudos da psicologia e os vários métodos de tratamento, e eu não posso aqui endossar, dizer que todos eles são favoráveis. Por exemplo, eu não concordo, não acredito que um cristão deveria praticar a regressão, a hipnose, tá? Mas existem diversos tipos de tratamentos. E por que eu estou falando tudo isso aqui, gente? Deixa eu dizer. Quando nós fazemos teologia, na faculdade de teologia, eu não sei qual a faculdade de teologia que o pastor Rodrigo Mocelini fez, mas na faculdade de teologia nós estudamos os princípios elementares da psicologia, nós estudamos desde o behaviorismo, nós estudamos a Gestalt, passamos por Freud e entendemos o quadro completo de como é, e depois nós estudamos a psicologia pastoral. Eu tive aulas com o pastor, mestre, psicólogo, que inclusive foi o pastor quem me batizou, o pastor Merlington, uma pessoa a quem aprecio, e estudei com ele psicologia pastoral. Aí por quê? Porque todo pastor também é um psicólogo. Todo pastor tem o dever de aconselhar as suas ovelhas, de orientar, de buscar apoiar as suas ovelhas. E o que nós descobrimos, inclusive em sala de aula e na prática no meu ministério, o que eu tenho descoberto ao longo desses anos, que há limites. Há limites para a minha atuação enquanto pastor, porque não sou formado na área. Então, como eu dizia, limitar a psicologia a um aspecto, porque ele não pode dizer para um homossexual, etc., e limitar a psicologia somente a isso, é um argumento pueril. Por quê? Há muitas coisas que podem levar uma pessoa a um quadro de depressão. Exemplo, uma mulher que foi violentada quando criança, ela foi abusada durante muito tempo, foi molestada enquanto criança. Esta mulher cresce com muitos traumas, aí ela se casa. E eu estou falando aqui de realidades que eu, como pastor, tive que acompanhar. Eu conheço pessoas que passaram por dilemas assim. E esta mulher agora ela não consegue se relacionar com o seu esposo no ato conjugal, no ato sexual, de maneira satisfatória. Ela tem repulsa. Todas as vezes que o homem vai tocá-la, aquilo ali volta à sua mente, todas aquelas cenas, aquelas tragédias da infância voltam à sua mente. Esta mulher ela não consegue lidar com isso. Quando o indivíduo é inteligente e esclarecido, porque tem gente que é inteligente, mas não é esclarecido, quando a pessoa é esclarecida, o marido é esclarecido, ele vai buscar ajudar a sua esposa. Mas e quando não? E quantos casos existem assim? De maridos que começam a ameaçar, eu não tenho uma mulher dentro de casa, essa mulher não serve para mim, essa mulher não é boa na cama, essa mulher não me satisfaz, e começa a ameaçar e diz, eu vou buscar outra. Eu vou para fora do casamento. Eu vou buscar lá fora o que eu não tenho em casa. E esta mulher, além de carregar todos os traumas da sua infância, agora ela começa a ficar mais reclusa. Ela começa a ficar, travada. Ela se prende a um mundo, ela se tranca no quarto, ela começa a chorar, ela começa a perder peso ou começa a aumentar, comer demais por um quadro de ansiedade. Como eu disse, a depressão ela pode se demonstrar de várias maneiras. Esta mulher agora começa a se isolar em seu quarto, começa a chorar, começa a ficar angustiada. Tem mulheres que apresentam a síndrome do pânico. E este quadro se agiganta, formando uma depressão. Eu não posso simplesmente, como pastor, dizer, minha irmã, você tem pouca fé. Minha irmã, vamos fazer o seguinte, vá orar.
Queridos, eu não duvido do poder de Deus, eu não duvido que Deus possa fazer um milagre e restaurar completamente esta mulher, como ele fez no passado. Da mesma forma como eu não acredito que Deus não possa curar uma pessoa que tem câncer. Ora, se uma pessoa apresenta um quadro de câncer, eu posso dizer para ela, você precisa orar? Sim. Eu vou estar orando com você? Sim. Vou lhe visitar, vamos orar. Mas o que eu vou dizer para ela? Procure um médico. Faça quimioterapia. Vá atrás de tudo que a medicina descobriu para te ajudar. Porque Deus também capacita pessoas, mesmo que essas pessoas sejam ateias, para que essas pessoas busquem ajudar o próximo. Então, existem limites. E esses limites nós precisamos saber que temos. Eu, por exemplo, como pastor, sei quais são os meus limites. Eu sei até que ponto eu posso aconselhar uma pessoa e sei até que ponto esta pessoa precisa de algo a mais. Quantas vezes eu fui visitar pessoas e depois de ouvir a sua história, eu dei os meus aconselhamentos, orei com a pessoa, mas disse, filha, você precisa buscar a ajuda de um psicólogo cristão. Eu conheço alguns pastores que são psicólogos, são formados em psicologia e têm a teologia como base dos seus estudos e, portanto, são pessoas confiáveis. Filha, procura um psicólogo cristão, procura uma pessoa que vai fazer uma terapia com você, vai te ajudar neste processo da sua infância a eliminar, ou se não eliminar, pelo menos amenizar, de maneira que você consiga retornar a este passado, mas sem estes traumas, e você conseguir se relacionar com seu esposo, conseguir se relacionar de maneira feliz em seu casamento. Pode haver felicidade, sim. E a terapia pode ser uma alternativa importante e interessante. Crianças que foram molestadas. Eu quero contar rapidamente um outro caso. Eu conheci uma pessoa, foi ovelha em um distrito onde fui pastor. Ela passou por traumas assim e posteriormente, já na sua juventude, ela teve 3 acidentes de carro. Ela sofreu um acidente, pouco tempo depois ela sofreu um outro acidente e ainda pouquinho tempo depois ela sofreu um 3º acidente. E o que aconteceu? Ela criou síndrome do pânico. Ela teve que tomar remédios controlados. Eu não podia chegar para aquela mulher e dizer assim, olha, ora a Deus, porque isso aí é falta de fé, porque isso aí é falta de oração. Ela precisava de ajuda. Ela precisava de apoio. Ela precisava de uma terapia. Para quê? Para vencer traumas. Então, a depressão, ela não é simplesmente porque a pessoa acordou e disse, eu quero me sentir deprimido. Não. Geralmente, a depressão, apesar de ser uma doença, a febre não é, mas apenas para que você entenda, a depressão, às vezes, ela é como uma febre. Ela não é a doença em si, a febre não é a doença em si, mas a febre está dizendo que o teu corpo tem alguma inflamação, que está alguma coisa errada. A depressão, diferentemente da febre, ela é uma doença, mas ela funciona como uma febre, sabe? Ela não é o caso em si, mas ela mostra que tem alguma coisa errada. Então, a depressão é apenas uma expressão de que alguma coisa está errada. O que coisa? Pode ter sido traumas da infância, abusos, pode ser abusos, inclusive, não da infância, mas do presente. Pessoas que são violentadas mentalmente todos os dias. Pessoas que são machucadas emocionalmente com palavras em um casamento abusivo e demonstram um quadro de depressão. Então, nós precisamos entender este assunto e tratar este assunto com seriedade. Eu vou tecer mais alguns comentários sobre estes tópicos que eu mencionei aqui, mas vamos continuar assistindo o vídeo. Eu tenho certeza que a gente tem mais coisas aí para falar. Mas, segundo, que exame fizeram em Elias para constatar a doença? Qual o critério? Só porque Elias ficou desanimado um dia e falou, não quero mais viver. Qual que é o critério para definir que é doença? O psiquiatra Thomas Szasz disse o seguinte em seu livro O Mito da Doença Mental. Doença é uma anormalidade física. Com Rudolf Virchow, isso se estabelece. Antes de Virchow, doença era um conceito abstrato e teórico, em vez de concreto e empírico, diz Thomas Szasz. Até 1800, doenças eram fonte de desequilíbrio dos humores, a teoria dos 4 temperamentos, que por sinal eu tenho um vídeo aqui e destruo essa outra balela. Você acredita nisso ainda? Acredita em Papai Noel também? Assista meu vídeo sobre isso, a teoria dos 4 temperamentos. Em 1761, Giovanni Morgani mostrou que, na verdade, doenças vinham de lesões orgânicas. E com Virchow isso se estabelece. Doença é um problema nas células. A cura mediante o restabelecimento das células. E assim é até hoje.
Doença é uma anormalidade física e tem sempre um parâmetro concreto. Concreto. Por exemplo, o pulmão. Como que a gente sabe que tem um pulmão enfermo? Você tem um pulmão saudável, ele é a referência. Uma coisa extremamente concreta. Concreta. Que é igual em todos os lugares. Mas e depressão? Qual é o critério? Você sabia que a Associação de Psiquiatria Americana, como mostrou o Theodore Dalrymple em seu livro Evasivas Admiráveis, eles dizem que se você fica triste depois de 2 semanas que perdeu um parente, você já está doente. Em Israel, o povo de Israel chorou 40 dias, de maneira oficial, pela morte de Moisés. Então, quem estabelece? Qual que é o critério? Ah, Elias ficou desanimado, então isso aí é doença. Com base em quê? Quem que disse que é? Então, doença é sempre uma anormalidade física e tem sempre um parâmetro objetivo e concreto, uma referência, que é o corpo humano. Por exemplo, pega qualquer outro tipo de exemplo. Qualquer outro tipo de doença é assim. Você tem sempre um parâmetro. Um rim saudável. Ah, minha mãe teve pedra nos rins. Olha, você vê, esse rim aqui está diferente de todos os outros. E tem os sintomas, que são as dores, mas tem uma coisa bem objetiva e concreta. Essa pedra aqui, isso aqui não é comum. Então, tá vendo o critério objetivo? Mas em relação à tristeza, que é um sentimento, sim, é sentimento. Em outro vídeo eu explico isso, depressão é doença, e no meu curso eu explico isso em mais detalhes. Mas enfim, pedir a morte para ser doença, porque diante de ele ficou frustrado por conta de um evento, aí ele está doente. Ele ouviu as palavras, eu vou te matar, Elias, Jezabel diz para ele. Aí ele ficou profundamente triste, deprimido. Isso é doença? Ouvir uma notícia e não saber lidar com ela é doença. Pelo amor de Deus. Ou seja, as palavras que Elias ouviu entraram Elias e tinha um vírus nas palavras de Jezabel. É isso? A saliva de Jezabel infectou Elias, as palavras. Eu vou te matar? Pelo amor de Deus. Que negócio irracional. Que negócio doido. Bom, eu achei interessante a abordagem que o pastor fez, mostrando as doenças do corpo, como partes do corpo, o pulmão, o rim, e ali ele fala, olha, isso aqui é um pulmão saudável e dá para saber o que é um pulmão não saudável. Mas qual é o parâmetro para a gente descobrir uma doença da mente? Ora, uma mente saudável em contraposição a uma mente não saudável. O que é uma mente não saudável? Veja, uma pessoa que ela fica com vontade de chorar por razão nenhuma. Eu conheço várias pessoas que do nada têm vontade de chorar. Mas qual a razão? Não tem motivo. Não tem motivo. No caso de Elias, que é o caso que ele está analisando, a gente tem ali, eu vou analisar rapidamente com vocês, mas há pessoas que por razão nenhuma, aparentemente, elas têm vontade de chorar. Uma compulsividade para comer ou para não comer. Um desejo de ficar sozinho, não querer a presença de ninguém. E esse desejo de morrer, você acha que essa é uma mente saudável? Então, a pessoa porque teve... isso é um sentimento. E sentimento você controla. É muito fácil falar isso. É muito fácil falar isso. Difícil é estar cara a cara com uma pessoa que foi violentada durante a infância, cheia de traumas e passando pelos problemas que eu mencionei em um casamento onde o marido não consegue compreender bem essa situação e agora fica ameaçando buscar outra fonte de prazer fora do casamento porque a mulher dele não é mulher para ele, sem compreender todas as tragédias que essa mulher viveu. Difícil é estar frente a frente com uma mulher dessa que está se isolando, que está chorando, que está sem se alimentar e dizer que a mente dela é uma mente saudável, ela apenas está com uma tristeza. E isso é um sentimento. E um sentimento você tem que cuidar do sentimento. Então, difícil é estar diante de uma pessoa assim. Difícil é estar diante de uma pessoa realmente com um quadro de depressão. Porque quando você está diante de uma pessoa em um quadro grave de depressão, porque existem graus, tá? Não é toda depressão que é igual. Mas você está diante de uma pessoa com um grau alto de depressão, ou com síndrome do pânico, ou com uma ansiedade exacerbada. É difícil você estar de frente com uma pessoa dessas e não perceber a diferença que existe entre um cérebro saudável e um cérebro que está doente. Sabe, o que eu vejo nesse argumento do pastor é que ele quer materializar aquilo que não é materializável.
O que eu estou querendo dizer? Nem sei se existem as palavras, existe a palavra que eu acabei de falar, materializável, mas o que ele quer? Eu quero pegar um pulmão e vou comparar com um pulmão não saudável. Esse aqui é um pulmão saudável, este aqui é um pulmão não saudável. Eu comparo os dois e eu sei, pronto, tá vendo? Esse daqui é um pulmão saudável, esse daqui é um doente. O cérebro, ele é uma massa, mas aquilo que acontece dentro do cérebro não é palpável. Sentimentos, desejos, vontades, traumas. Nada disso é palpável, pastor. Então não tente materializar o que não dá para se materializar. Como é que eu vou materializar? Então é muito fácil você pegar dois cérebros e botar em cima de uma mesa e dizer, ó, este aqui é um cérebro e este aqui também tá tudo normal. Por quê? Porque não tem nenhum aneurisma nesse daqui, esse daqui tem um aneurisma, esse daqui não tem um AVC, não estourou nenhum vaso, esse daqui teve um acidente vascular cerebral, esse daqui tem problemas. Mas não é disso que a gente está falando, e doença não é só apenas aqui. Eu preciso ser inteligente o suficiente para entender que aquilo que a gente pensa constitui aquilo que a gente é. As cargas emocionais que a gente carrega durante a vida vão construindo quem nós somos. Então, eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa que passou por traumas gigantescos e ser irresponsável a ponto de fazer um vídeo e dizer que isso é um sentimento. E que a pessoa está triste apenas. Você está triste. Não, você não está triste, você está doente. É uma doença na sua mente. Você precisa de um tratamento, você precisa de um psicólogo cristão, alguém que entenda e que possa te ajudar. A gente não está descartando aqui o poder da oração, a gente não está descartando o poder de Deus, mas essa pessoa precisa de ajuda, porque a mente dela está doente. E qual parte da mente? Aquela que não se pega, aquela que não dá para apalpar, aquela que não dá para ver, mas que está ali. Então você colocar doença apenas no nível material, sinceramente, isso me deixa até preocupado. Mais preocupado ainda em se tratando de uma pessoa que é imortalista, que acredita que o que é essencial não se pega. Bom, enfim, eu não sou imortalista, mas para quem é imortalista acredita que sai uma alma que vai para o céu ou vai para o inferno, enfim. E nessa crença daí, qualquer pessoa poderia dizer isso, menos um imortalista. Vamos retornar ao vídeo e vamos ouvir mais um pouco do que o pastor tem a dizer. Ele disse o seguinte, o psiquiatra Joseph Jacob. É falta de noradrenalina. No começo era noradrenalina, depois mudaram para serotonina. Provou? Óbvio que não. Óbvio que não. Como provar empiricamente que um comportamento, o comportamento é sempre subjetivo? Como provar empiricamente que isso é doença? Por isso que o autor de A Psicologia e a Igreja disse que a psicologia não é ciência, porque lida com o comportamento humano. Bom, aqui eu vejo mais um engano. Veja, quando se tratou da questão da noradrenalina e da serotonina como aspectos que podem, as baixas desses hormônios, trazer quadros de depressão, como é que a gente pode comprovar empiricamente? Os estudos que foram feitos em pessoas em quadros depressivos demonstraram que estas pessoas que apresentavam um quadro depressivo tinham os níveis, e isso é mensurável, tá, pastor? Os níveis de serotonina mais baixos do que de uma pessoa que não apresenta este quadro depressivo. Então foi feito sim estudos com várias pessoas com quadros depressivos, com quadros de depressão, e foram analisados os níveis de serotonina dessas pessoas. E o que se descobriu é que os níveis de serotonina dessas pessoas estavam baixos. E eu repito, a depressão não é uma questão comportamental. Comportamento, pastor, é algo que eu decido ter. E aí, eu já percebi pela sua abordagem que o senhor não acredita na questão dos temperamentos, não é? Se uma pessoa ela é mais colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Há de fato quem diz, quem não acredite, mas uma coisa o senhor não pode negar, que existem pessoas mais extrovertidas e pessoas mais introvertidas. E as pessoas, elas simplesmente reagem diferente a diversos estímulos. E é aí, por exemplo, que o behaviorismo, quando eu estudei na faculdade de teologia,
alguns lances da psicologia, eu percebi que o behaviorismo era uma coisa que não funcionava em todo mundo. Por quê? A princípio, o behaviorismo tratava com a questão do comportamento estímulo-resposta. Então, veja, para explicar para quem não entende, nunca estudou sobre este assunto. Você pega um sininho, toca o sininho e aí coloca a comida para o cachorro. Toca o sininho, põe a comida para o cachorro. Toca o sininho, põe a comida para o cachorro. Faz isso durante uma semana. Um dia você vai tocar o sininho, o que o cachorro vai fazer? Ele vem correndo. Por quê? Porque na cabeça dele vai ter comida. Então você toca o sininho, coloca a comida. E alguns querendo aplicar esse princípio aos seres humanos, mas descobriu-se que os diversos seres humanos têm respostas diferentes a estímulos. Pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas podem reagir de maneira diferente a estímulos diversos. Então, uma pessoa passa pela tragédia, por exemplo, de perder o seu pai. Uma pessoa passa pela tragédia de sofrer um acidente e perder os seus filhos. Como eu conheço casos de pessoas que num acidente perderam os 2 filhos e ele saiu vivo. A esposa morreu, os 2 filhos morreram e ele saiu vivo. E conseguiu lidar com isso de uma maneira que outro que passou por uma situação similar não conseguiu. É porque a mente desse é mais fraca. Há pessoas que reagem ao mesmo estímulo de maneiras diferentes. Há pessoas que reagem a um rompimento de relacionamento de maneira diferente de um outro. Há pessoas que reagem a traumas na infância de maneira diferente. Eu conheço pessoas que foram molestadas, que foram abusadas e conseguiram superar esses traumas sem precisar de ajuda de psicólogo, sem precisar, inclusive, da religião. Conheço pessoas que nem religiosas são e que passaram por cima destes traumas aí. Então o que nós percebemos é que, de fato, as pessoas elas vão reagir de maneira diferente ao mesmo estímulo. Uma pessoa foi molestada quando criança e conseguiu superar este trauma. Lida bem até no seu relacionamento, no seu casamento. Uma outra pessoa, via de regra, às vezes mais introvertida, mais calada, passa pelo mesmo trauma e aquela pessoa já sofre mais, se tranca mais e aí apresenta um quadro depressivo. Nossa, é porque a de cá tinha Deus e a de cá não tinha. É sério? E se eu disser que a que suportou a prova, etc., era ateia, não acreditava em Deus, e a de cá acreditava em Deus, e buscava Deus e ora e tudo, é porque a fé dela é menor do que essa que é ateia, que nem Deus acredita? Percebe aonde nós chegamos quando a gente trata o assunto de maneira simplória? Vamos ouvir um pouco mais. O comportamento humano ele faz parte da metafísica, não da física. O comportamento humano é para ser analisado pela filosofia, pela teologia. Então, assim, é um absurdo. Mas como a teoria se difundiu a ponto de depressão ser considerada doença por quase todo mundo? E quem discorda é maluco. Ele explica. Indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica. Ela patrocinou os estudos e mostrava apenas aqueles estudos que eram favoráveis. E aí, explica Theodore Dalrymple, pouco importava que mal funcionassem. As vendas eram fenomenais. Mas voltemos a Elias. Como Elias saiu da depressão? Porque isso eles não contam para você. Elias teve depressão, agora... E aí, Elias foi para Freud? Como que ele foi? O que ele fez? Tomou Prozac? É impressionante. Os crentes citam a situação de Elias para justificar a busca frenética por drogas e por consultar homens pagãos, mas Elias não fez nada disso. É impressionante. Por isso o vídeo é isso, o que não te contaram sobre a depressão de Elias. O que acontece é o seguinte. O povo de Deus estava em pecado, e esse pecado estava principalmente na cara de Acabe. Elias vai, desafia Acabe e diz assim, olha, não vai chover por conta do seu pecado, do pecado do seu povo. 3 anos de seca. 3 anos. Elias volta, anuncia que vai chover e, primeiro, faz um desafio aos profetas de Baal. Porque naquela época, o povo estava completamente desviado de Deus. Elias, então, desafia o povo e diz, aquele que orar a Deus e Deus responder, esse é o verdadeiro. Esse é o profeta verdadeiro. O seu Deus é o Deus verdadeiro. Se Baal é verdadeiro, ele vai fazer cair fogo aqui. Diz o texto que ambos aceitaram, mostrando assim que eles acreditavam. Os profetas de Baal acreditavam mesmo em Baal, porque se eles não acreditassem, eles nem iriam, mas eles foram.
Diz o texto então que Deus responde Elias, fogo desce. E aí o que acontece? O que acontece? O que você esperaria? Você é um pastor, você acabou de orar, desceu o fogo do céu. Um milagre notório. Eu acho que você esperaria o seguinte, vai todo mundo se converter. Não aconteceu isso. Jezabel, ao ouvir isso, mandou matar Elias. Mandou matar. Depois do milagre, os profetas de Baal foram mortos. Jezabel disse assim, amanhã eu vou te matar. Nessa hora, ele fugiu, ficou com medo. Não teve medo de mais de 800 profetas, mas ficou com medo de uma mulher. Sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte para si. E começou a dormir. Ficou desanimado. Mas como ele voltou a ter ânimo? Ele fala com Deus, não com Freud, não com Skinner, Jung, Rogers, Watson, não com um psicólogo, que tem a base de sua ciência assentada no ateísmo. Não, ele fala com Deus. E o que Deus diz a ele? Primeiro, Deus conserta a percepção errada que Elias tinha. Lembra? Elias dizia assim, ó, só eu restei, nossa, não tem mais ninguém, ai, eu sou uma bênção. Esse é o seu problema muitas vezes, seu pecado, sua arrogância. Mas eles não têm coragem de dizer para você. Aí você fica lá lambendo suas feridas. Aí Deus diz para ele assim, há 7.000 que não se dobraram. Não é só você que é ungido, não, figurinha. Não. Esse é o primeiro ponto. Deus conserta a percepção dele. Mesmo diante de uma tragédia, o cristão não foi chamado a desanimar. Ficarmos tristes faz parte. Perdemos alguém, isso é normal. Agora, desistir? Não. Entrar no quarto, lambendo feridas, de modo algum. Minha esposa acabou de perder seu pai. Da pior maneira possível. Imagine se ela entrasse no quarto. E os meus filhos? Como ficariam? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o pai da minha esposa, super novo. A pior morte que alguém pode ter, meu sogro teve. Super novo. Porque muita gente diz assim, é doença sim, porque quando você não nota, não, é porque a gente é ignorante. Às vezes nós não notamos a causa, é porque é sem causa. Não, sempre tem uma causa. Sempre tem uma raiz de incredulidade, de inveja, de arrogância, de falta de confiança no poder de Deus, sempre tem. Pastor, existem causas, né? Essas podem ser algumas, arrogância, falta de confiança no poder de Deus, mas podem ser muitas outras, muitas outras. Estas causas são as menores. Há pessoas que passam por desafios terríveis no seu relacionamento. Há pessoas que passam por acidentes terríveis. E louvado seja Deus, pastor, o senhor citou o caso de sua esposa, eu presto os meus sentimentos a ela, mas louvado seja Deus que ela conseguiu passar, ou tem conseguido passar por esta situação de maneira aguerrida, sabe, de cabeça erguida. Há pessoas que não conseguem. E elas não são fracas por isso, elas não têm menos confiança no poder de Deus porque elas não conseguem. É que as pessoas são diferentes, e que o cérebro das pessoas não são iguais, e eles sofrem, sabe? Umas pessoas sofrem mais do que outras. As pessoas reagem ao sofrimento de maneira diferente. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu vou voltar ao caso de Elias, porque o Senhor disse, e como foi que Elias se restaurou desta depressão? Deus foi e falou com ele. Então, a resolução está em você conversar com Deus. Em linhas gerais foi isso que o Senhor traçou, né? Elias não foi conversar com Freud, não foi tomar um remédio controlado que algumas pessoas precisam tomar. Elias foi e conversou com Deus. E Deus foi e consertou Elias. Ou, como o senhor disse, né, figurinha, você não é o único, não, tem 7.000 que não se dobraram. As maneiras são diferentes de olhar para a história, sabe, pastor? Vamos olhar de maneira diferente? A gente olha um Elias que é todo corajoso, enfrenta, sabe, 850 homens, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Elias mata esses 850 homens. E depois ele foge de uma mulher, mas que covardia, que homem fraco. Não. Eu não enxergo as coisas dessa forma, não. Vamos voltar na história? Como o senhor fez um histórico rapidamente, eu também quero fazer. Elias, um homem de Deus, chamado por Deus, sentindo-se sozinho, tem a responsabilidade de encarar o rei, o maior chefe da nação, e esposo de uma mulher ímpia que tinha instituído a idolatria no seio de Israel. Elias então traz a mensagem de Deus de que não choveria durante 3 anos. E é colocado um preço na cabeça de Elias.
E Elias tem que fugir. Elias foge para o riacho de Querite, onde Deus o sustenta ali por quase 3 anos, um período que ele ficou ali, até, na realidade, até o riacho secar-se. Deus sustenta Elias com pão que os corvos traziam e carne. Os corvos traziam para ele pão e carne e ele bebia água do riacho de Querite até que o riacho secou. Ele foi para a região de Jezabel, foi para Sarepta, onde Deus fez um milagre e uma viúva recebeu. Pensa o que é você passar uma temporada, não sei quanto tempo, se 1 ano, se 2, vivendo fugido, vivendo à base de pão e carne e água. Depois você tem que sair daquele lugar porque não tem mais água e agora você vai para uma região onde tem uma mulher que passa por necessidades e você vai ali. Elias fez um milagre através do poder de Deus e multiplicou-se a farinha e não faltou o pão, enfim. Depois de servir aquela mulher e ela dar a sua hospitalidade a Elias, colocar o profeta dentro de sua casa, o que não era comum, mas enfim, aquela mulher recebeu o profeta dentro de sua casa. Pouco tempo depois, ela se queixa e diz: o que eu fiz para você? O meu filho morreu. E aquela carga emocional sobre ele. Elias vai, pelo poder de Deus, ressuscita aquela criança, louvado seja Deus. Depois de 3 anos, Elias, por ordem divina, resolve aparecer a Acabe. E aí, quando ele encontra-se com Acabe, a primeira frase de Acabe é: você é o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel? Ele diz: não, eu não. É tu e a casa de teu pai que tem andado longe dos caminhos do Senhor. Mas faz o seguinte, reúne o povo lá no Monte Carmelo e a gente vai ali numa demanda ver quem é o Deus verdadeiro. E o desafio foi aceito. Elias dirige-se ao Monte Carmelo. 850 homens contra 1. Os 7.000 de que Deus falou não estavam lá, ou pelo menos não se apresentaram para dizer: Elias, estamos com você, viu? Você não está sozinho, não. Nós estamos aqui. Elias, conta comigo. Precisa da gente para orar com você aí? Precisa da gente para estar ao seu lado? Não. Os 7.000 existiam, mas não se apresentaram. Elias estava só. E Elias ali, pelo poder de Deus, caiu fogo do céu. Elias então deu a ordem para que aqueles 850 homens fossem mortos. Agora ele vai até Acabe e diz: vai chover. E ele corre à frente da carruagem de Elias, ou de Acabe. Elias corre à frente da carruagem de Acabe depois que começa a chover. E sabe, a exaustão física e emocional que esse homem estava? 3 anos você sem comer frutas, sem uma alimentação realmente saudável, rica nas diversas vitaminas. Ele estava comendo pão e carne, e depois foi comer pão na casa da mulher. Não tinha, sabe, comer legumes e frutas e etc. Não. Aí você passa por toda esta carga, este peso físico e emocional. E aí depois de tudo isso, começa a chover, é hora de agradecer. Mas não, a mulher diz: mata ele, eu quero a cabeça de Elias. Sabe quando você chega ao limite? Elias chegou ao limite. Então quando Elias pede a morte, sim, era um quadro de uma pessoa que já tinha passado por tudo, servindo a Deus, obedecendo à vontade de Deus e sempre a cabeça a prêmio. Sabe quando você faz e nunca é reconhecido? E quando você busca fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e as pessoas sempre querem o seu mal? Era Elias. Na hora que choveu, os 7.000 não foram atrás de Elias. Quando o fogo desceu do céu, os 7.000 não foram atrás de Elias e disseram: olha, Elias, nós estávamos orando por você. Você não estava sozinho, não. A gente estava daqui. Elias foge para não morrer. E não foi porque, olha, o corajoso que enfrentou 400 agora está com medo de uma mulher. Não. É que ele chegou a um nível de carga emocional absurda que um ser humano poderia suportar. Ele diz: Deus, eu não sou melhor do que meus pais. A atitude de Elias não é uma atitude arrogante. Não é como o senhor falou, premiado aí. Não. A atitude de Elias é uma atitude mais de humildade, eu vejo, de tristeza profunda, de um esgotamento mental. Ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que eles. Tira a minha vida. Deixa eu dormir, deixa eu descansar, cumprir meu propósito, já cumpri a minha missão. Pode deixar eu morrer, não aguento mais. Eu não aguento mais. Foi um nível de esgotamento mental. Se foi depressão, não foi feita realmente nenhum diagnóstico.
mas que ele sofreu um esgotamento, sim. E as palavras de Deus não foram palavras de, ei, acorda aí, ou você, a figurinha, você acha que você é o bom, você acha que tem 7.000 ainda, você não é o único ungido, não. As palavras de Deus, na verdade, pastor, foram para encorajar Elias. Elias, eu sei que você não se acha melhor do que seus pais, mas deixa eu te contar uma coisa, você não está sozinho, não. Tem mais 7.000 pessoas que estão com você. Eles não estavam lá, eles não se apresentaram lá, mas tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal. Ai, que bom saber. Que bom saber que eu não estou sozinho. Sabe o que é você lutar e parecer que você está lutando sozinho? E não vê mudanças? Poxa, desceu fogo do céu. E cadê ninguém para dizer assim, agora eu estou contigo? Aí Deus chega e diz, tem gente com você. Você não está sozinho. Tem gente que está ao seu lado. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Louvado seja Deus. Agora come, Elias. Come que você vai precisar fazer uma caminhada. Aí Elias comeu. De tanto esgotamento que ele estava, caiu e dormiu de novo. O anjo veio. Elias, acorda. Come de novo. Mas já comi, mas come de novo. É que a jornada é muito longa. E aí Elias vai lá para a caverna, onde Deus encontra com ele e diz, você está fazendo o que aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Então, Elias não buscou Freud, Elias não buscou nenhum psicólogo, Elias tinha uma ligação direta com Deus, mas isso não quer dizer que a história de Elias invalida, descredibiliza, retira a necessidade de hoje nós buscarmos ajuda. Sabe por quê, pastor? Porque na época de Elias, porque na época de Moisés, na época de Davi, na época de Jesus, pessoas sofriam de males terríveis. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue. O senhor já parou para pensar em qual seria a possível doença que aquela mulher tinha? 12 anos, em que ela tinha uma hemorragia, um sangramento? Eu não sei, mas pela descrição que Lucas, como médico, faz daquele quadro, e a medicina da época não teve solução, ela buscou e gastou todos os seus haveres buscando uma solução, ela não encontrou. Mas pelas características, poderia ser um ovário policístico. Ela poderia ter, não sei se aquela doença endometriose, eu não sei se ela se apresenta dessa maneira, mas um sangramento hoje, se aquela mulher fosse um ginecologista hoje, o ginecologista ia olhar e dizer, filha, você está com um ovário policístico, você tem algum cisto aqui, você tem uma doença e vamos fazer um tratamento, fez uma cirurgia, tomou uns medicamentos, tá boa, tá ótima. Nossa, aquela mulher não buscou, ela não buscou porque não tinha, ela foi a quem poderia, Jesus foi lá e fez a cura. O rei Ezequias teve um tumor, uma chaga, algo assim, e o profeta Isaías disse, você vai morrer. É porque ele não buscou o oncologista da época, mas ele se arrependeu, ele chorou e fez uma oração, se arrependeu de seus pecados, disse, Senhor, me ajude. O profeta Isaías voltou lá e disse, tá bom, você vai viver mais 15 anos. Não era vontade de Deus. Depois nasceu Manassés, que foi uma praga para o reinado, enfim. Mas ele foi lá e disse, passa uma pasta de figos. Se você tiver um tumor hoje, você passar uma pasta de figos, você não vai ficar curado. Mas foi a maneira como Deus fez o milagre naquela época, porque não tinha opção, não tinha alternativa. Não existia a ciência que nós temos hoje. Então eu não posso descredibilizar a ciência com base nos milagres que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu não posso descredibilizar a medicina hoje com base no que aconteceu. A propósito, eu quero contar para vocês a história do meu avô. O meu avô, ele fumava muito. E meu avô, ele teve um câncer no estômago. E meu pai levou o meu avô para o médico e depois de fazer os exames foi constatado que meu avô precisava fazer uma cirurgia para retirada de parte do seu estômago. Depois que saiu das consultas, meu pai falou para o médico, eu vou estar orando para pedir a Deus que faça um milagre na vida do meu pai. E o médico disse o seguinte para o meu pai, olha, se o Deus aqui, e apontou para ele, se o Deus aqui não curar seu pai, Deus nenhum cura não. Meu pai saiu, disse, eu vou orar. Fez a cirurgia.
foi retirado 75% do estômago do meu avô, ele ficou com 25%. Tinha que tomar a papinha. Quando foi sair do hospital, o médico disse, olha, a cirurgia foi um sucesso, o seu pai, nós tiramos o tumor, mas o seu pai, eu sinto dizer, ele só tem mais 6 meses de vida. O que a medicina podia fazer foi feito, mas ele não tem mais condições de viver acima de 6 meses. Meu pai disse, ok, pelo menos ganhamos 6 meses de vida para ele. Saíram do hospital, foi para casa, passou o período de recuperação, e aí o meu avô foi voltar para sua casa. Quando estava na rodoviária, ele acendeu o cigarro para fumar. Meu pai não tinha dito a ele o que ele tinha, só disse que precisava fazer uma cirurgia, mas não contou que ele tinha câncer. E nessa hora meu pai, sabe, ficou muito chateado. Disse, apaga esse cigarro, sabe o que o senhor teve na realidade? Eu vou contar aqui para o senhor. O senhor teve um câncer por causa desse maldito cigarro que o senhor vive fumando. E por conta disso o senhor teve um câncer. E o médico disse que você não tem mais do que 6 meses de vida. Então procura viver uma vida saudável para o senhor viver pelo menos mais 6 meses. Sabe o que meu avô falou? Velho ignorante. Meu avô olhou para o meu pai e disse assim, se eu morresse ontem, hoje estava completando um dia. E continuou fumando. E foi embora. E viveu mais 20 anos. Parece que Deus às vezes gosta de brincar com estes que se acham deuses, né? Como o médico. E dizer assim, ei, não é você que manda não. Meu avô viveu 20 anos. Se converteu. Foi batizado. E morreu em Cristo Jesus 20 anos depois. Se meu pai não tivesse levado meu avô para o médico, Deus poderia fazer um milagre? Sim. Poderia ter tirado o câncer dele? Sim. Mas por que então levar para um médico ateu e que se achava Deus? Será que não é algo terrível que meu pai fez? Levou para um médico ateu. Olha. E o médico disse, se o Deus aqui não curar seu pai, Deus nenhum cura. Ele fez a parte dele. A parte que lhe cabia, a parte que ele estudou para fazer. E Deus fez o resto. Então, uma pessoa tem um trauma, algo que precisa vencer, dificuldades, passou por diversos problemas e a sua mente não está saudável, procure um psicólogo. Eu diria, procure um psicólogo cristão, porque ele tem princípios e valores que outros não têm. Mas pastor, não é igual do médico aí que era ateu? Bom, ele está lidando com a mente, fonte de informações, local onde Deus trabalha, Deus conversa com você através da sua mente. Então eu diria, procure um psicólogo cristão, mas procure. Por quê? Porque ele estudou para isso. Ele vai saber aconselhar você, ele vai saber orientar você, e ele vai fazer terapia e vai te ajudar a superar traumas que talvez você não conseguisse sozinho. Deus deu a capacidade das pessoas estudarem e, independentemente de serem ateias, de acreditarem ou não nele, Deus pode usar pessoas. Deus usou uma jumenta. Deus usou Caifás. Foi, em uma determinada ocasião, Caifás disse, é necessário que um morra, do que pereça toda a nação. E aí, o livro de João, se não me falha a memória, diz, ou foi Mateus, diz assim, e ele era o sacerdote naquele ano, ele profetizou sem saber. Deus pode usar quem ele quiser. Então, eu diria para você, a psicologia, ela pode sim ser uma bênção, ela pode ajudar as pessoas. E eu não seria irresponsável a ponto de dizer que se você busca a ajuda de um psicólogo, você estaria indo contra a vontade de Deus. Busca um psicólogo cristão, está passando por dificuldades, tem traumas que precisam ser resolvidos em sua vida, busque ajuda. Busque ajuda. Não esqueça da ajuda de Deus, não deixe de buscar ao Senhor, ore ao Senhor, leia a palavra do Senhor, busque a Deus nas madrugadas. Mas sim, existem pessoas que estudaram para te ajudar a superar traumas que estão aqui dentro. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. A minha resposta não busca fazer um ataque à pessoa do pastor Rodrigo Mosselini, mas a gente precisa entender esse assunto com mais seriedade, com maior sensibilidade, entendendo que as pessoas elas passam por problemas e que esses problemas são reais. A gente não pode minimizar, nem tratar como se fosse algo simplório, não vai entrar no quarto, ficar lambendo as feridas. Não é assim que você trata uma pessoa que está com um quadro de depressão. Que Deus abençoe você, grande abraço e até o nosso próximo vídeo.